Oi pessoal, tudo bem? Como a gente combinou lá via WhatsApp, eu tô gravando aqui a aula da nossa semana, né, que seria da disciplina de marketing digital. Como vocês estão vendo, eu ainda tô improvisando bastante, o cenário é minha casa. Eu tô sofrendo um pouco com a dificuldade de compactar arquivo e mandar pro YouTube, mas enfim, vamos nos adaptando, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão para mudar alguma coisa, se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me dando os feedbacks aí e a gente vai ajustando as coisas. A primeira, eu dei 2 aulas até agora para vocês com conteúdo, né? Porque nós tivemos duas situações. A primeira foi o corte de energia no campus e depois a gente teve a situação da palestra, né, que também tomou uma parte da nossa aula, mas basicamente no primeiro dia eu falei sobre cenários econômicos, o que, diga-se de passagem, caiu tudo por lei agora, por causa desse cenário do coronavírus, todas aquelas projeções acabam se dificultando mesmo de serem concretizadas, né? E a segunda questão, o segundo tópico que eu abordei com vocês foi na aula passada, a gente falou um pouco sobre presença digital, usamos a teoria proposta pelo Strutzel, que é um autor, e assim, a gente viu várias formas de se criar presença digital, e por fim ele finaliza, né, dizendo que a presença digital ocorre de 3 maneiras, que é por mídia própria, mídia espontânea e mídia paga, e que a gente tem que se preocupar com 4 momentos da presença digital, que é a parte da existência em si, né, que é o próprio propósito mesmo da presença digital, a atração, o relacionamento e o engajamento dos consumidores. Então, esse foi o resumo da nossa aula anterior, tá? Então, para hoje, o que a gente vai começar a estudar? A gente vai começar a estudar propriamente a teoria de redes sociais. Em alguns dos outros semestres, eu já abordei alguma coisa com relação a isso, a essa teoria com vocês. Mas então a gente vai revisar esse conceito porque ele é importante para que a gente entenda como as ferramentas de marketing digital são estruturadas e operam, né, a partir de uma teoria maior que está por trás, tá? Então, o que acontece? A partir dessa situação da presença digital, a gente percebe o quê? Que se molda um novo capital social. Concordam? Né? Esse capital social se chama o quê? Contatos, networking e redes, né? Isso passa a ter um valor diferenciado, né? É uma moeda, é como se fosse uma moeda que surge na internet a partir dessas conexões que são proporcionadas pelas mídias sociais, formatando as redes sociais. Então, cria-se um capital social, onde os seus contatos, a informação que você recebe, ela tem um valor que muitas vezes nem é monetário, mas é estratégico para as empresas que operam com ela, certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então vamos entrar em redes sociais. Onde começa o estudo das redes sociais? Começa com Soundberg estudando sociologia econômica. Né? Nessa área da sociologia econômica, o objetivo de estudos, né, dessa área era perceber os fenômenos econômicos que aconteciam nos mercados, nas empresas, nas lojas, no contexto econômico em si. E a partir disso, né, surge um autor que chama-se Gertz, em 1979, e que ele vai até um bazar para entender como se formatava a economia, as relações de troca e os comportamentos, né, de rede que se estabeleciam dentro desse bazar. Esse Gran Bazar, ele era em Marrocos. Hoje me parece que ele já não existe mais, né? Eu até depois tento mostrar, vou mandar os slides para vocês, mas vocês vão olhar as fotos aí. E o que ele percebeu que acontecia dentro desse Gran Bazar? Que existia uma parceria, né? E que essa parceria ela era muitas vezes ampliada por formação de laços que ocorriam. E existia uma certa fidelidade nas trocas, tanto de informação quanto de produtos, tá? E o Gertz percebeu que existia uma sociabilidade, de modo geral, entre os participantes desse local, né? Onde estabeleciam seus comércios. Ele percebia que existia ajuda mútua, e também a participação coletiva em eventos cívicos e ritualizados, ou seja, respeitava-se os ritos, as tradições que existiam lá dentro, né? Isso, então, se estabelecia uma teoria de governança. Então, o que acontece? A partir dessa análise do Gertz, em 1979, começa o estudo das redes sociais, né? Que eram estabelecidos o quê? Ligações, elos entre essas pessoas que participavam do bazar,
de modo que formatava redes de contatos e essas redes estabeleciam relações sociais entre si, tá? Aí o que acontece? Claro que num período muito mais contemporâneo, na década de 90 mais ou menos, um autor chamado Mark Granovetter também começa a fazer um estudo sobre as redes sociais e ele teve um artigo muito interessante, né, que foi no final de 80 para 90, que ele começa a estudar como as redes elas poderiam contribuir para a formação de empresas, de conselhos administrativos e mais tarde ele desenvolve um estudo para tentar entender como executivos, né, eram recolocados nas suas posições em outras empresas, como aconteciam esses contatos. E ele percebeu que eram através de redes sociais que eram formatadas entre essas pessoas, ok? Então, o que acontece? Falamos muito a palavra rede até agora. Qual que é o conceito de rede? Então, o Granovetter, ele nos traz o conceito de rede dizendo assim, ó. Redes sociais podem ser definidas como um conjunto de nós, né, ou seja, ligações, ou atores ligados por relações sociais ou laços de tipos específicos, tá? Ele ainda diz que esses laços, né, ou relações entre os atores, ele tem uma força e um conteúdo. E nesse conteúdo inclui-se informação, conselho, amizade, interesses compartilhados, pertencimento e algum nível de confiança, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar as redes, a gente percebe que são formatados laços, tá? Os laços, eles podem existir de duas maneiras, os laços fracos e os laços fortes. O que define se um laço é fraco ou um laço é forte? Proximidade e frequência, ok? Os laços, tecnicamente, quando a gente diz forte ou fraco, as pessoas tendem a pensar que os fortes são melhores. Gente, então como eu tava explicando, né, tive que fazer um corte aqui porque o barulho às vezes atrapalha. Mas os laços, eles são fortes e fracos. Falando assim, parece que um é melhor que o outro, mas não. O laço forte, ele proporciona suporte, apoio tanto emocional quanto financeiro. O laço fraco, ele proporciona sempre informação nova, justamente porque ele tem menor proximidade e menor frequência com você. O que determina se um laço é forte ou ele é fraco é a proximidade e a frequência. Esse é o conteúdo do laço, ok? A gente tem dois autores também que chamam Elfring e Hussing, que eles dizem o seguinte, que para desenvolver esses laços dentro das redes sociais, a gente precisa trabalhar adição de laços, então sempre a gente está colocando laços novos nas nossas redes. Aí a gente promove o aprimoramento ou estreitamento desses laços a fim de determinar se eles vão ser fortes ou vão ser fracos. E por fim, às vezes quando a gente faz esse aprimoramento, a gente chega à conclusão que existem laços que seriam mais vantajosos abandonar do que mantê-los, né? Que é a exclusão mesmo dos laços, tá? De repente você fez um contato, fez uma conexão, você auxiliou uma pessoa numa determinada situação, passou uma informação, mas nunca tem reciprocidade nessa formatação de laços. Então, não se continua desenvolvendo ele, não continua se aprimorando e o laço é extinto, tá bem? Por isso que os autores também dizem que para a formatação desses laços é necessário confiança e cooperação. Essa é a dinâmica que permeia essas relações, tá? Então vocês vejam que quando a gente pensa no Facebook, no Instagram, a gente faz exatamente isso. A gente faz adição de laços, a gente faz o aprimoramento dos laços e a gente faz abandono de laços. Então em alguns momentos a gente adiciona pessoas pelo mecanismo lá de convidar, de seguir. A gente curte as publicações, é curtido, é comentado. E se isso não acontece, se não tem essa reciprocidade, o que é a tendência? A gente desfazer a amizade, a gente abandonar o contato, desfazer deixar de seguir, né, o unfollow, que a gente estava falando outro dia em sala sobre o cancelamento. Então vocês vejam que isso são ações que realmente acontecem nas redes sociais. Então essa teoria, ela tá por trás de várias mídias sociais que são em formatos de redes sociais, tá?
Para falar um pouco mais dessa questão de confiança e cooperação, existe uma teoria também muito interessante que chama-se o dilema do prisioneiro. E é essa atividade que eu vou deixar para vocês pesquisarem para mim e entregarem em forma de relatório, colocando a conexão com o conteúdo que eu acabei de explicar para vocês e como funciona o dilema do prisioneiro, certo? Eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp os prazos para as entregas, tudo direitinho, mas a gente tem que fazer uma avaliação parcial agora e vocês vão fazer em cima dessa atividade do dilema do prisioneiro, ok? Tá bom? Depois que vocês fizerem, eu gravo uma aula explicando o dilema do prisioneiro.